Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula com o tema envelhecimento e desenvolvimento motor. O envelhecimento motor ele é entendido como um processo adaptativo que tem a ver com a otimização de movimentos na velhice, né? Que são executados com estratégias compensatórias, né? É nesse sentido, então, que é um processo adaptativo, porque a gente otimiza movimentos com compensação, ou seja, estratégias compensatórias. Por que é importante a gente falar de desenvolvimento motor na velhice? Né? Primeiro porque o número da população idosa está aumentando muito, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo, porque a gente convive com idosos no nosso dia a dia. E terceiro, porque nós mesmos vamos envelhecer, né? Isso se tudo der certo, se a gente conseguir chegar até lá, né? Se Deus quiser, todos nós estaremos lá. E então essa população idosa, ela é até importante para pensarmos como um mercado de trabalho, né? De intervenção com atividade física, né? Qual que é a lógica, né, de se falar sobre desenvolvimento motor na velhice? É porque na velhice ocorrem alterações, né, na gente, né, nas pessoas que envelhecem. Essas alterações causam problemas. E esses problemas eles são compensados com estratégias compensatórias, né? Então a lógica da aula vai ser essa, tá? Primeiro eu vou falar das alterações, depois dos problemas e depois das estratégias que compensam esses problemas, tá? Primeiro dizer para vocês que a gente pode fazer uma retomada, né? Só para lembrar do modelo da ampulheta do Gallaugh, né? Que quando a gente inverte a ampulheta, a areia que estava embaixo vai ali para a parte de cima e ela é filtrada pelo filtro da hereditariedade, pelo filtro também do estilo de vida, né? E que a areia que passa para baixo, ela vai como um patrimônio para que a gente adquiriu na infância e na adolescência, passa para vida adulta e para a velhice, né? Lembrando que a gente pode sempre colocar a areinha ali por cima, na parte de cima da ampulheta que é aberta, né, para ampliar a nossa capacidade de movimento, ok? Então fica essa dica de retomada aí, né, lembrete em relação ao que a gente viu anteriormente sobre o modelo da ampulheta do Gallaugh, né? Bom, em relação às alterações, né, então existe na velhice uma degradação biológica, né, dos sistemas do nosso corpo. Para a execução de movimentos, 3 desses sistemas são mais importantes, né? O sistema visual, o sistema auditivo e o sistema tátil, né? Porque é através desses 3 sistemas que a gente consegue adquirir informação do ambiente que vai modular aí o modo da gente fazer os nossos movimentos. E um segundo tipo de alteração é um processo de informação diminuído, mais lento. Isso porque na velhice, né, nós perdemos neurônios, né, uma questão realmente de perda quantitativa de neurônios. Por consequência disso, o nosso processamento de informações no sistema nervoso ele é diminuído, ok? Essas alterações geram 4 problemas. O primeiro é lentidão de movimentos. O segundo é quedas, né? O terceiro, execução de tarefas complexas, por exemplo, tarefas bimanuais e tarefas simultâneas, né? E o quarto problema é um problema relacionado a troca, velocidade, acurácia, tá? Como que a gente pode
compensar esses problemas? Primeiro, pelo conceito de equivalência motora. Significa atingir as mesmas metas por meio de movimentos diferentes. Por exemplo, podemos arremessar uma bola de basquete com um arremesso por cima, um padrão parecido com de atletas de elite, ou podemos arremessar a bola com duas mãos, um arremesso lavadeira por baixo, né? Então a equivalência motora significa isso. É uma primeira estratégia de compensação. Segunda é a simplificação de movimentos, que significa isso. Segmentar os movimentos. Um exemplo, em vez de levantar da cama por meio de um movimento, né, um movimento só, pular da cama, né, quando a gente é adolescente, adulto, criança, a gente gosta de fazer isso, levanta rapidinho, né, um movimento só. A simplificação significa você segmentar isso em vários submovimentos. Por exemplo, primeiro você faz um apoio para sentar, depois faz um movimento para sentar, depois você faz um novo apoio com os braços e depois você faz um quarto movimento, que é a extensão do joelho para levantar da cama, tá? Então, um movimento aí que a gente faria com uma ação só, a simplificação permite que a gente faça em 4 ações, ok? O terceiro é o privilegiar a acurácia em vez da velocidade, tá? Naquelas tarefas de troca velocidade-acurácia. Por exemplo, levar um cafezinho quente, né, de um ponto a outro, né, sem demorar demais, né? Então, o que os idosos fazem? Eles privilegiam a acurácia e em detrimento da velocidade. Então, eles vão mais devagar para não deixar o café cair, tá? Então, essa terceira estratégia seria isso. Nesses tipos de movimentos em que existe velocidade e acurácia simultâneas, né? Na velhice, o processo de compensação é privilegiar a acurácia e não a velocidade, tá? A quarta estratégia compensatória é prática. É você praticar os movimentos para minimizar aí os efeitos da velhice, tá? Existem vários estudos que comprovam que a prática minimiza os efeitos da velhice. Existem estudos com tempo de reação, tempo de movimento e em tarefas manipulativas principalmente, tá? Que comprovam a eficácia da prática para minimizar os efeitos da idade. Alguns exemplos, né, na habilidade básica de andar, por exemplo, né, existem estudos que comprovam aí que os idosos usam passadas mais curtas e lentas, usam também uma menor rotação do quadril, separam os pés para fora para ampliar a base de apoio, fazem menor extensão do tornozelo e aumento do período de duplo apoio, que é aquele período em que os dois pés estão no chão, né? Na habilidade de correr também, passadas mais curtas e lentas, existem estudos. Na habilidade de arremessar, né? Uma menor velocidade de extensão do braço, né? De movimentos de idosos. E a qualidade do padrão de arremesso, ela tem a ver muito com a experiência que o idoso teve quando era jovem, tá? Na habilidade do saltar, houve pesquisas aqui que reportaram uma menor amplitude de flexão do joelho, na habilidade de saltar, na habilidade de rebater, mesmo padrão para objetivos diferentes, né? Os idosos usam o mesmo padrão para um movimento que privilegia a velocidade e o mesmo padrão para movimentos que privilegiam a acurácia, tá? E cometem mais erros do que jovens e adolescentes. Pessoal, é isso em relação ao conteúdo. Agora a gente vai passar para aquela atividade de quiz que a gente tem a tradição de fazer aqui nessas aulas, né? Então vou fazer 3 perguntas aí de quiz. A primeira é a seguinte. Vamos lá. Entendendo o processo de envelhecimento como adaptativo que ocorre com otimização das funções por meio de estratégias compensatórias,
Um exemplo de equivalência motora significa atingir a meta por meio de movimentos distintos, né? Então, qual seria esse exemplo de equivalência motora? Tá? Letra A, executar uma acrobacia de circo. Letra B, amarrar o tênis mais rapidamente do que o normal. Ou C, andar com maior base de apoio e com passadas mais curtas. A alternativa correta é a alternativa C, né? Na velhice, né? Um exemplo que é pertinente a esse conceito de equivalência motora é andar com maior base de apoio e com passadas mais curtas. Segunda pergunta do quiz. Em tarefas que envolvem simultaneamente velocidade e acurácia, por exemplo, andar com uma xícara de café de um ponto ao outro, ou pegar rapidamente um cartão de transporte na bolsa para passá-lo no cobrador eletrônico do ônibus, uma pessoa idosa privilegia o quê nessa situação em que você tem que fazer, né, esse compromisso, né, ter esse compromisso entre velocidade e acurácia, né? Letra A, velocidade. Letra B, acurácia. Letra C, resistência aeróbia. A resposta correta é a letra B, acurácia. Na velhice se privilegia a acurácia em detrimento da velocidade. E a terceira questão é, na velhice, o que pode minimizar o efeito da idade na execução de tarefas motoras? Letra A prática. Letra B, o pensamento positivo. Letra C, técnicas de memorização. A alternativa correta é a alternativa A prática. É então a prática que pode minimizar o efeito da idade na execução de tarefas motoras na velhice. A dica da aula é a seguinte: não exija do seu aluno idoso o mesmo desempenho que você exigiria se ele fosse adulto. Ok? Pessoal, esse é o final da aula então. Nos vemos na próxima e tchau. Tudo de bom.